qual é uma das minhas maiores tristezas? É que eu trabalho para uma empresa do México, onde 99% da minha equipe é mexicana e ninguém gosta de Chaves. E não é tipo, ai, vi quando era criança, mas nem lembro, ou então, não sei, ok, não gosto, Chaves. É tipo, nunca nem vi. Chaves? Vizinhança? Professor Girafales? Quem são? É assim. Eles não gostam do Chavinho. Eles não gostam do Chavinho como a gente gosta. E não que eu goste do Chaves hoje, mas eu tenho uma memória afetiva de quando eu era criança e eu assistia o Chaves e o Chapolin como 90% dos lares do Brasil. E eles não são assim. E eu já começo aqui este review de Chespirito, sem querer querendo, que tá disponível na HBO Max e conta a história do Chespirito, que é o Roberto Gomes Bolaños, criador do Chaves, do Chapolin, de todos aqueles personagens. Eu já vou começar esse review aqui criticando e reclamando, mas essa vai ser uma das poucas reclamações que eu acho que eu vou ter nesse vídeo aqui, que é o fato do Brasil não ser citado. Para não dizer que não é citado, tem uma cena ali, muito en passant, de uma jornalista falando português. E só. E aí, eu me pergunto, sendo Chaves, sendo o Brasil a casa, basicamente, dos Chaves, onde aqueles atores mexicanos são famosos, porque eu tenho fontes seguras que os meus amigos mexicanos do trabalho que ninguém liga pra eles lá, por que ele não foi um pouquinho mais citado em episódios onde citaram sobre turnês e sobre isso. E sobre, assim, né, países que amam Chaves. O nome Brasil não foi citado. Óbvio que eu não queria que fosse uma série toda trabalhada no BR, né? Porque, afinal, o Roberto Gomes Bolaños, o Chespirito, ele é mexicano e a série é sobre a vida dele, então, ok. Mas eu acho que quando a gente fala do sucesso dos produtos do Bolaños, o Brasil é a segunda casa. Inclusive, vou até citar aqui um colega meu de trabalho, que obviamente é mexicano, e ele falou, senti falta de um episódio todo dedicado ao Brasil, porque vocês gostam muito mais deles do que a gente. E aqui, ó, beijo no ombro pra todos os meus amigos do México. E eu acho que é isso, acho que essa é a minha principal reclamação. Cadê o Brasil nessa série? Dito isto, vamos ao vídeo. Fiz um salto temporal. Comecei reclamando de uma coisa que é muito en passant lá na frente, ao invés de começar no começo. E isso é uma coisa que essa série faz muito. Essa série tem muitos saltos temporais. Ela começa, o que pra mim, vou até dizer, não é um problema, até certo ponto. A gente tem fases da vida do Bolaños. A gente tem na infância, no primeiro ano ali, entrando na fase adulta, e ele já consagrado ou caminhando para essa consagração como o Chespirito. E até aí tudo bem, porque eu acho que quando a gente tá falando de uma biografia, ok, a gente começa criança, adulto, adolescente, adulto, e depois até onde a pessoa chegou e fez o que tinha que fazer. No caso do Chespirito, eu acho que o que mais chama a atenção é a produção e a escolha do elenco dessa série para representar os personagens que a gente tanto conhece. Os personagens da Vila, o Seu Madruga, Dona Clotilde, tarararará. Foi o chamariz dessa série para mim, acho que para você e para todo mundo que viu os trailers e os teasers dessa série. O quanto a caracterização estava bem feita e o quanto a gente queria ter um pouco dessa nostalgia da vizinhança do Chaves vendo essa série. Então aqui eu acho que foi muito acertado os saltos temporais, porque eles começam lá no Chaves, lá no grande sucesso do Chaves, depois eles voltam pro começo, onde o Bolaños era criança, eles dão uma introdução um pouquinho quando ele é adulto, aí volta pra parte principal da história, que são os episódios gravados em Acapulco, e ele faz pequenos saltos temporais. Num primeiro momento, isso me agrada muito, porque eu não tô afim de ver ele criança, ele não fez nada criança. Eu quero ver mais pra frente. Então, eles cumprem o papel de mostrar o começo da história, mas já te dão pílulas do que vem por aí, que é o que você realmente quer ver. Então, pra mim, funciona.
Minha única ressalva é que mais pra frente, quando não tem mais a infância e nem o começo da vida adulta, onde é só ele adulto, ainda sim tem saltos temporais. E são saltos temporais tipo de 78 para 72, de 67 para 75. São saltos curtos, então você não tem grandes mudanças visuais e aí o enredo ainda tá meio que parecido. Então teve um episódio que eu tive que voltar pro começo e falar, eu acho que eu perdi quando aparece a data, porque eu não sei em que momento da história eles estão falando aqui. Teve um episódio que eu me emputeci de leve, mas de um modo geral, eu acho que os saltos também ajudaram a construir o ápice da fofoca. Eu não vou dizer aqui qual é, mas você sabe que tem fofoca incluída nessa série. Então tem ali uma grande fofocaiada e essa mudança de ares, se meio que você não sabe o que tá acontecendo, pra onde vai, pra onde foi, te ajuda pra na hora que você se localiza, você fala, opa, interessante, bem interessante, parabéns. Então, pros saltos eu dou uma nota 8, porque eu acho que mesmo sendo bom, ele incomoda um pouco. Como eu falei, tem uma grande fofoca. Na verdade, não só uma, várias fofocas de bastidores da época das gravações dos programas. A maior de todas, na verdade as duas maiores, são relacionadas à Florinda Meza e ao Carlos Villagrán, que é a Dona Florinda e o Kiko. Tanto é que na série eles não liberaram para usar os nomes verdadeiros. Então é o Marcos e a Margarida. São eles, mas não são eles, para o tamanho da treta que deve ter nesses bastidores aí, coisas que a gente nem deve saber. E o que eu acho que peca um pouco é a parte da escrita, mas não necessariamente a qualidade, mas a pessoa que escreveu. Essa série é baseada nas memórias do Bolanhos e foi escrita por 2 dos filhos dele. Então, assim, tem um viés, sabe? A pessoa que escreveu é uma pessoa extremamente envolvida naquela história. Não é um terceiro que pega e com um olhar de fora traduz para o público. É uma pessoa que está envolvida 100% naquele contexto e que foi afetada por ações que foram tomadas dentro daquele contexto. Se você não sabe, o Bolanhos era casado há muitos anos com a Graciela, 20 e tantos anos, teve 6 filhos com ela e terminou o casamento dele para casar com a Dona Florinda. Então, assim, é óbvio que os filhos dele vão ter um certo ranço da Dona Florinda. Eu não sou filha dele, então assim, tem um ranço ali. Então, até que ponto a personagem da Margarida foi retratada com fidelidade? Ela era uma escrota? Maybe. Eu acho que poderia até ser. Mas forçaram um pouco a barra? Ou era aquilo mesmo? Eu não sei. Não sei te dizer. Uma coisa que eu me peguei pensando lá pro último episódio da série, é que eu fiquei, nossa, como eu gosto da Graciela. Acho ela uma mãe incrível, uma boa esposa, uma personagem muito boa ali da série. E eu me peguei, assim, gostando muito dela. E aí eu parei pra pensar, é claro que eu gosto muito dela. Ela é a mãe da pessoa que tá escrevendo essa série. É óbvio que ela vai ser retratada com enorme carinho pelos filhos. Até porque eles devem ter tomado o lado dela na separação também. Então esse tipo de coisa, ele me pega um pouco. Em relação ao Bolanhos, a representação dele na série. Pelo sabor da fofoca, que os filhos sabiam que trazer isso seria um ponto alto para um chamariz, eles não tiraram nem fizeram meia-culpa em nome do pai deles ali. Eu acho que foi retratado exatamente a traição, aquela coisa toda que a gente sabe que teve. Só que existe um ponto de enaltecimento do Bolanhos muito grande, onde ele é o maior gênio de todos os tempos. Ele era o maior gênio de todos os tempos? Não sei, não conheci. Mas ele ganhou o apelido de Chesperito, né? Que vem do Shakespeare, por ele escrever tão bem quanto Shakespeare e ser pequenininho, né? Então, um Shakespearito acabou virando Chesperito. Dizer que as obras criativas Chaves e Chapolin são as melhores obras do humor, também não sei.
O que eu não posso tirar é o fato de que elas marcaram gerações. Aqui no Brasil, né? No México, não sei. Mas aqui no Brasil marcaram gerações. Então eu dou esse ponto pra ele de genialidade. Só que na série ele é retratado como um gênio soberano, espírito, lo mejor que tenemos. Será que é isso tudo mesmo? Também não sei. Mas, a título de série, a título de obra ficcional ou biográfica baseada em fatos reais, acho que funciona. Acho que a gente tem um personagem principal que engaja, que é divertido, que é falho, é um homem cheio de problemas, mas que cria e pega e faz do limão uma bela caipirinha. Então, assim, acho que como personagem principal de uma obra dramática, ficcional, semi-ficcional, funciona muito. Uma coisa que eu gosto muito na escrita deles, né, na produção da série, é como eles trazem o lúdico para dentro da série. É óbvio que o Bolanhos não estava tentando pensar no nome de um personagem, olhou pro lado, viu um grilo e pensou, Chapolin. Vou botar o nome do meu personagem de Chapolin. Não foi assim, mas eu acho que o lúdico que a série traz, onde as coisas se transformam e magicamente elas acontecem, onde uma frase de uma criança desperta algo nele, ou quando ele vê uma criança batendo na bola e ele já tem a imagem de como vai ser o Kiko, todo esse lúdico funciona muito bem para essa série. Eu amei essas exageradas e aquela coisa dele escrevendo na máquina e a coisa acontecendo e a magia rolando naquela cabeça genial dele. É gostoso de ver, porque você também tá vendo a criação de personagens que marcaram a sua vida. Então é muito divertido. Então eu acho que, assim, de uma forma geral, a história ela é cativante. Mas pro final ali, no último episódio, eu achei um pouquinho chatinho já. Acho que podia ter fechado de uma outra forma. Mas a jornada da série me cativou, porque eu gosto de séries que são semanais, mas às vezes eu esqueço de sintonizar no dia que ela sai. E aí quando eu vejo, já tem 3 semanas que eu não vi. Isso não aconteceu com o Chespirito. Eu lembrava que toda quinta-feira eu tinha um episódio novo pra ver, porque eu estava cativada com aquela história. Então eu acho que pra mim, apesar dos pesares, apesar de ser uma obra muito fantasiosa, funciona perfeitamente. Agora vem cá. Vamos falar de nível técnico? Sem sacanagem, o que é esse elenco? O que passou com esta gente? Que assim, é muito assustador assistir a parte onde aparece a galera da turma do Chaves e do Chapolin. Porque quando você vê o ator, que eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou botar a fotinho dele aqui, você vê que ele é uma pessoa normal. Ele é um cara. E aí, do nada, você vê ele caracterizado como Chaves. Caracterizado como Chapolin, que seja. É assustador. Mas, além disso, não é só a caracterização, não é só ele parecer com Chaves. É ele ter os trejeitos do Chaves. Ou do Bolanhos, que seja, né? Quando ele não tá no personagem. É uma carinha que o Bolanhos fazia. Era um jeito de se mexer. É uma coisa que te transporta para a década de 70, basicamente. É assustador, assustador. A gente tem aqui personagens muito parecidos. O Chaves, a Dona Clotilde, a bruxa de 71, o Seu Madruga e o Kiko. Parece que eles são... Às vezes eu ficava assim, gente... Parece que eu tô vendo os atores reais. Eu até ficava pensando, teve uma cena que eu fiquei na dúvida se era da série ou se era dos episódios de Chaves. De tão parecido que eles eram. O Seu Madruga, né, que no espanhol é Dom Ramon, ele faz a voz do Seu Madruga. E aí eu lhe pergunto, como que eu sei qual é a voz do Seu Madruga se eu vi o Seu Madruga dublado a minha vida inteira? Eu não sei, mas é exatamente aquela voz que eu espero que o Seu Madruga tenha. Dona Clotilde também muito parecida. O Kiko é assustador. É assustador. Então, assim, além de tudo, a gente tem esse elenco maravilhoso. A atriz que faz a Margarita,
Eu acho que ela é muito bonita pra ser a Dona Florinda, assim. Não sei como ela era jovem, mas essa mulher é linda. E ela não me remetia tanto a Dona Florinda. Eu achei que ela não foi uma escalação tão boa. Não que ela não seja uma boa atriz, ela é. Mas eu acho que quando a gente compara com os outros, é surreal. Mesma coisa Seu Barriga. Não me vendeu Seu Barriga, ele. Achei qualquer terça-feira o Seu Barriga, mas tudo bem. O Professor Girafales não era tão parecido, mas ele tinha no tom de voz, no porte, na caracterização ali, todo um contexto que eu falei assim, isso é Girafales, precisa nem me dizer. Então eu acho que essa parte ali das gravações e do programa, a Chiquinha também tava muito boa, esqueci da Chiquinha. A Chiquinha não parece com a Maria Antonieta de las Nieves, mas ela caracterizada e falando e com aquele jeitinho de Chiquinha, ficou muito legal. Então acho que é incrível, assim, o elenco. Eu fiquei muito impressionada, muito mesmo. Pensar que, tô lembrando, é tipo... Realmente, eu acho que a atuação dessa galera é muito boa mesmo. Valeu, foi que casting excelente. E além disso, a gente tem também 2 participações especiais, que eu não vou dizer quem são e nem aonde elas aparecem, mas que se você tiver um olhar atento, você vai ver aonde elas se encaixam ali na história. E eu acho que é isso. De um modo geral, a série Chespirito, Sin Querer Queriendo, é uma delícia de assistir. Ela já está completa na HBO Max. Se eu fosse você, eu daria uma maratonadinha, porque é muito gostoso. Se você, assim como eu, passou a infância assistindo ao Chaves e ao Chapolin, você vai ver as frasezinhas que ele sempre fala. É uma viagem ali ao passado que vai te deixar com vontade de maratonar uns episódiozinhos de Chaves que estão disponíveis no Globoplay e na Netflix. Então você vai sair da série, a última cena da série é aquela que bonita sua roupa. Então assim, é muito nostálgico. Então você já vai logo procurar pra ver e, enfim, entrar nessa viagem aí ao passado. Eu amei e eu espero que você também curta. E se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista e produtora de conteúdo. E toda semana eu venho aqui com uma diquinha de filme ou de série pra você curtir aí no fim de semana. E se você gostou do que você viu aqui, me segue lá no Instagram também, que eu sou divertida pra caramba. A gente compartilha um negocinho ali mais ao vivo, uma coisinha mais íntima, mais eu e você. Também não se esquece de se inscrever aqui, porque ajuda a gente aqui, muito importante. E é de graça, né, gente? É só clicar e tá pronto. Deixa seu like, que também é de graça, e também ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas por aí. E é isso, semana que vem eu tô de volta. Um super beijo e até lá!